Salve Maria, meu nome é Padre Chabel e hoje proponho uma reflexão sobre quem nós seríamos na paixão de Cristo. Né? Quem somos nós? Como saber aonde nós estamos na paixão? Né? Há de fato uma forma objetiva de podermos saber este fato tão importante? Quem somos nós na agonia de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem somos, o que estamos fazendo? Creio que é muito importante colocarmos esta questão pelo fato de termos esquecido aquele mistério mais profundo da vida do cristão, que é aquele mistério do amor de um Deus que sofre, um Deus sofredor que se entrega em uma cruz por amor a cada um de nós. O que nós fazemos com este mistério? O que nós fazemos em relação a isto? Qual é a nossa posição em relação a isto? Então, para começarmos, invocamos o nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a tua pureza, eternamente lo sea, pois em tudo se cria em graciosa beleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta tarde, alma, vida y corazón. Mírame con pasión, no me dejes, Madre mía, y no me dejes, Madre mía, morir de bendición. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, o que somos nós nesta paixão? Nós, hoje, começamos o Domingo da Paixão. É o nome deste domingo. É o tempo em que a igreja nos coloca, nos propõe para meditarmos e contemplarmos as amorosas dores de Nosso Senhor. É tempo de luto, já não é um tempo de alegria, já é um tempo onde na liturgia não se vê mais o glória no final do introito, o final dos salmos, não se vê mais o glória, ficamos como calados. É um tempo de gravidade, é um tempo do qual a igreja nos convida para não somente contemplar, não somente meditar sobre a paixão, mas participar das dores de Nosso Senhor. Então, isto é o que é proposto pela igreja para que nós cristãos possamos avançar neste caminho até o céu. Tá? Então, devemos saber que não é um evento que ocorreu há 2000 anos atrás. Não é apenas um evento que ocorreu há 2000 anos atrás. Ocorreu sim com Nosso Senhor, o Verbo encarnado, incriado, que se fez carne, que habitou entre nós, que esteve ali agonizante até poder colocar-se em uma cruz para que toda a humanidade fosse salva. E não é que ele apenas estava ali agonizando por todas as humanidades em conjunto e não tinha cada pessoa em particular em sua intenção. Não, cada pessoa, eu, você, qualquer pessoa que esteja assistindo, ou qualquer pessoa que exista nesse mundo, sendo ele cristão ou não, aquela paixão, aqueles sofrimentos, foi por causa de cada um de nós. Ele tinha cada um de nós presente ali em sua mente, em seu ser. Pois então, por que dizemos que a paixão, ela continua até hoje? Por quê? E por que nós vemos... E eu posso dizer, porque nós vemos tão mais claramente a paixão hoje, especificamente hoje, esse tempo que estamos vivendo, do que, por exemplo, 100 anos atrás, ou 200 anos atrás. Por quê? Porque sabemos que a Igreja Católica, ela é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ademais de ser sociedade visível de fiéis cristãos, mas ela é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o que é o corpo místico? Senão aquilo que faz parte do Cristo, de Cristo. E Cristo é sua cabeça. Ora, se Cristo sofreu a paixão, Cristo que é sua cabeça, o seu corpo necessariamente também deve sofrer, pois a cabeça não fica desligada do corpo, correto? Então, é normal que a igreja também passe por sua paixão. Aliás, é necessário que a igreja passe por sua paixão. É uma necessidade intrínseca. É da natureza própria da igreja que ela sofra a sua paixão, assim como o seu divino fundador sofreu, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se trata apenas de meditar dessas dores de Jesus, mas assim podemos participar e colher os frutos da sua paixão. Por isso que São Paulo diz, se sofremos com Ele, em relação ao Nosso Senhor, nós seremos glorificados com Ele. Portanto, para ser glorificado com Cristo, para participar em sua glória,
Nós devemos sofrer com ele. Logo, não é apenas uma memória, né, do sofrimento de Cristo, mas é uma participação nossa, como dito. E a igreja também, né, nos propõe um texto nesses dias que diz o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Pois bem, eu me perguntei, nós nos perguntamos, onde estamos, o que somos na paixão de Cristo? Como saber o que somos? Como saber em qual posicionamento adotamos atualmente na paixão de nosso Senhor? Como perceber isto? Pois bem, neste tempo nós escutamos a voz do Senhor, né, nos dizendo, assim como disse aos apóstolos quando estava ali agonizante no Monte das Oliveiras, para que nós possamos vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então esse é o chamamento primeiro de Deus, que vigiemos e oremos para que não caímos em tentação. Né? O que são essas tentações? Se não a perda da fé, ou a perda da vida espiritual, porque muitos guardam a fé, mas é uma fé morta, é uma fé que não tem frutos, é uma fé que não tem prática, é uma fé de teoria, né? Na qual a maioria de nós, infelizmente, estamos inseridos nessa fé de escrito, né? de papel. Mas a fé não é isto. A fé está ali, a doutrina, né? Que devemos aderir completamente, sem exceção, né? Pois a fé deve ser íntegra, não em parte. Mas esta adesão à fé condiz com uma prática da qual nós devemos fazer. Né? Não me serve apenas aderir à fé, como crer naquilo, né? Ou teoricamente crer naquilo, e não praticar. É uma fé morta. Uma fé morta não me leva ao céu. O que me leva ao céu é a caridade viva na fé. É o amor. Então esse amor, ele condiz um sofrimento. Né? Porque aquele que ama sofre aqui nesta terra. Tá? Pois bem, então, cabe a nós. Fechemos o nosso coração ou abrirmos o nosso coração a Nosso Senhor. Tá? Então, o mistério da paixão de Cristo, ele é a prova mais convincente do amor de Deus que Deus tem para nós. Como dito, aquele Deus sofredor. Já não são apenas palavras, nós não vemos apenas ensinamentos, mas são atos, né, que Nosso Senhor faz ali para nós. Né, para nós. Não é para seu aproveitamento. A glória de Deus não aumenta mais, né, essencialmente, no sentido de ele passar uma cruz e sofrer e morrer ali como humilhado. Não aumenta mais. Essencialmente não aumenta mais. Né? Então, não é por ele, digamos assim, nesse sentido, mas é por nós que ele sofreu aquela paixão. Claro, é por nós, por amor a nós, e para que nós o possamos amar. Né? Então, ele não tinha uma obrigação, nem que ele estivesse obrigado a fazer aquilo. Ele fez justamente por amor. Mas não é somente o Cristo, há 2000 anos atrás, né, que sofre essa paixão, como dito. Mas essa paixão, ela se prolonga. Né? Ela se prolonga. E a igreja também, que é o seu corpo místico, nos entrega a nós com seu amor profundo. Um amor que muitas pessoas não compreendem. A paixão de nosso amado Salvador, né, nos tirou do abismo do pecado, né, e nos abriu a casa de Deus. Então foi este o fruto da paixão. E foi por isso que ele quis sofrer aquilo, né, para que nos tirasse dos pecados, que eram nossos, não dele, né, e nos abrisse a porta do céu. Mas a igreja também faz a mesma coisa. A igreja nos tira do pecado, né, e nos abre a porta do céu através da graça, através dos sacramentos, através dos seus ensinamentos. Né? Pois, como dito, a igreja ela é o corpo místico, né, de Nosso Senhor. Por isso, né, no Evangelho, que nós lemos no Domingo da Paixão, por exemplo, Nosso Senhor, né, referindo-se aos seus dias, aos dias na terra, né, ao seu reino, né, ali respondendo aos fariseus, aos judeus que estavam contra ele, agindo contra ele, né, contra os seus ensinamentos, porque os ensinamentos o incomodavam, ele disse que Abraão, né, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Né? Ele viu e ficou cheio de alegria. Nós não pensamos que o dia do Messias era apenas aqueles 33 anos que ele passou aqui na Terra. Não. O dia do Messias é a partir daqueles 33 anos que ele estava aqui na Terra. Digamos assim, com sua presença corporal, no sentido de como eu estou aqui. Né? Com seu
que agora ele está assentado à direita de Deus Pai. Ele virá ao final dos tempos nos julgar, julgar os vivos e os mortos. Mas nós o encontramos também ali na hóstia consagrada, seu corpo, sangue, alma e divindade. Né? Ademais, ele é Deus, ele está em todas as partes estão nele. Mas, digamos assim, nesta presença especial, ele estava ali há 33 anos. Mas não é somente aquele reino que ele está falando. Tá? Então, os fariseus começaram a perseguir a Nosso Senhor, ali quando ele estava pregando sua doutrina, fazendo seus milagres, para provar que ele é Deus. Mas, apesar daquelas perseguições que os fariseus faziam, estas perseguições se prolongam durante esses 2000 anos de existência do reino messiânico, que é a sua igreja católica. Então, estamos nessa perseguição. É a mesma, como se fosse a mesma coisa. Né? Então se prolonga. É algo que se prolonga na vida de cada membro da igreja. E não somente da vida de cada membro, mas da própria igreja, como corpo místico. Tá? Logo, nós estamos em um tempo privilegiado, do qual mesmo Abraão, mesmo os patriarcas, todos eles, né, estavam ansiando por esse tempo. Nós estamos neste tempo. E qual é o valor que nós estamos dando a este tempo? Né? Pois bem, pois nós devemos viver esta paixão de Nosso Senhor como uma realidade. Não é como uma teoria, não é uma meditação, é uma participação da paixão. E nós estamos participando da paixão, nós estamos fazendo parte disso. E onde nós estamos? Sempre coloco a questão. Então, nós vemos no Evangelho que as hostilidades dos judeus, né, que os judeus ali antes de o crucificarem já estavam sendo hostis a Nosso Senhor, era simplesmente uma preparação para o crucificarem, para colocarem numa cruz. E ali ele subiria ao Gólgota, né, o Monte Calvário, para que pudesse salvar toda a humanidade. Mas eles tinham os corações endurecidos. Né? Eles tinham os corações, muitos dos fariseus tinham um coração dúbio. Né? Por isso Nosso Senhor ele fala muitas vezes contra a hipocrisia deles, né? contra eles de fato, porque ele conhecia os corações, conhecia os seus corações. E os judeus sempre apresentaram Nosso Senhor como alguém endemoniado, alguém que tinha problemas, um mentiroso, um caluniador, enfim, inventavam todo tipo de acusações contra Nosso Senhor. Então se vê no Evangelho desse domingo que eles queriam até mesmo apedrejá-lo, mas como não tinha chegado a hora de Nosso Senhor subir da sua paixão, ou seja, da sua crucifixão, ele desapareceu. Né? Ele desaparece ali do templo, sai do templo e desaparece. Mas Nosso Senhor ele tinha uma reação diante dessas pessoas. Né? Normalmente, ele não é que ele reacionava gritando, não é que ele reacionava fazendo escândalos. Ele era doce e humilde. Né? Aprende comigo que sou manso e humilde de coração. Ele era isto, ele era manso, ele denunciava, mas com mansidão, com humildade. Ele que é Deus, que criou todas as coisas, que podem fazer do modo que ele quiser, ele fez assim. Então ele tinha essa personalidade manso, né, que ele se esquecia de si mesmo, né, pelo zelo da verdade. Por quê? Porque é somente através da verdade que se pode chegar à salvação, se pode chegar ao céu. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, o caminho para chegar ao céu é o caminho de Cristo. Mas o caminho de Cristo não é um caminho apenas de adesão intelectual. Não é um caminho apenas disto, não, creio e acabou, e agora eu vou para as festas, e agora eu faço tudo aquilo que eu quero fazer, e não me importa nada. Não. Quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Nosso Senhor está dizendo que o caminho é aquela vida que ele levou, aquela vida de humildade, aquela vida de sofrimento, aquela vida de cruz, aquela vida de jejum, aquela vida de negação das coisas do mundo, para que se possa ir ao céu. Então não há um outro caminho. Não é que eu possa, por exemplo, ou não crer em nada, e ser uma pessoa muito boa, digamos assim, mas não crer em nada, pois me falta fé, não me servirá muita coisa. Claro, isso ajudará em um tempo quando a pessoa ganhar fé, se pela graça de Deus essa pessoa ganhar fé, isso ajudará muito, evidentemente, mas não serve, ou seja, a coisa em si mesma não serve. Mas tampouco é que serve simplesmente a fé, como crida ali, ou seja, veja ali que tem a fé, memoriza o credo, mas calunia o próximo, faça mal ao próximo, faça mal a mim mesmo, viva uma vida cheia de defeitos, viva uma vida cheia de problemas. Não que nós não temos problemas e defeitos, nós somos pecadores, somos pecadores. Mas a coisa é, estamos tratando de melhorar, tentando fazer um progresso sério na melhora da nossa vida. Por quê? Porque esse progresso sério, a partir desse progresso, desse querer melhorar,
é que nós vamos começando a participar, nós começaremos a participar dos mistérios da paixão de Nosso Senhor. Então, quando eu não participo, certamente esse vídeo aqui terá como pouquíssimas pessoas que virão, né? Por quê? Porque o tema é paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, para poder entender, ou para poder nos interessarmos sobre a paixão de Nosso Senhor, né, nós devemos já estar vivendo, ou querendo viver um pouco dessa paixão. Então, as pessoas modernas, nós, homens modernos, somos muito pouco interessados nesses assuntos, né, da paixão, do sofrimento, da renúncia. Por quê? Porque já não vivemos isto. E isto digo homens modernos, inclusive dos nossos meios católicos. Os nossos meios católicos, nossos meios cristãos, né, nós não somos mais interessados por esta vida da paixão, né, da luta, da renúncia. Nós perdemos. Então, evidentemente, sabemos pouco da paixão e queremos saber quase nada. Mas, como eu disse, Nosso Senhor era manso, humilde, por quê? Porque através da mansidão e da humildade diante de Deus, diante da lei de Deus, diante da doutrina da igreja, desta mansidão, dessa humildade, é que nós poderemos avançar neste caminho. Por isso que São Gregório Magno, né, e ele, ademais, Nosso Senhor se entregava na mão de Deus Pai como um bebê. Ele obedecia o Pai em tudo, em todas as coisas. Não tinha nada para ele. Por isso São Gregório Magno, escreve o seguinte: Considerai, amados irmãos, a mansidão do Senhor. Ele que tinha vindo perdoar os pecados dizia: Quem de vós poderá me acusar de pecado? Ele que podia, pelo fato de sua divindade, justificar os pecadores, não duvida em demonstrar que ele não é pecador. Por quê? Porque ele tinha que dar... Primeiro, ele tinha que provar que era Deus. Ele provou de fato através de seus milagres, através de sua vida toda santa, toda cheia de virtudes. E, ademais, ele tinha que dar testemunho da verdade, que é Deus. Ou seja, que é ele mesmo. Pois bem, através de sua mansidão, Nosso Senhor responde às calúnias dos fariseus, para guardar justamente a verdade. Ele responde com mansidão, ele responde docemente. Ele tinha esse caráter, para dar testemunho. E ele não tinha um respeito humano. Ou seja, o que é o respeito humano? Eu deixar de dizer uma verdade, ou deixar de fazer um bem, por vergonha ou por respeito à opinião alheia. Ou seja, eu esconder a verdade simplesmente para que não desagrade. Ele não escondia a verdade para que não desagradasse. Ele falava, ele era manso, ele era humilde, mas ele falava a verdade. Então, nós aqui também. Por que estou falando isso? Para vermos já as características do Salvador e para tentarmos aplicar essas características que nós estamos sendo mansos, humildes, dóceis. Estamos falando a verdade sem respeito humano. Quando convém, quando não convém. Estamos indo atrás da paixão ou estamos nos escondendo da paixão? Estou sendo muito irado? Tenho esta característica de não saber controlar-me. Ainda justificar dizendo porque isto é minha personalidade. Ou seja, o não praticar virtudes se torna um motivo de personalidade. Mas enfim, então vamos lá. Mas Nosso Senhor ele não deixava de ensinar essa doutrina, e para que as mentes dos homens pudessem ser iluminadas através da verdade, através de sua doutrina, através dele mesmo. O Divino Cordeiro ele não falava aquilo que era agradável, aquilo que agradava às pessoas. Ele falava aquilo que era necessário falar. Pois bem, ele nos deixa um ensinamento que é muito precioso. Então, para começarmos, se somos de Deus, ele diz o seguinte: o que é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem guarda a minha palavra não verá a morte eternamente. Então ele disse, para guardar a sua palavra, para que não vejamos a morte eternamente. Então, aí está. Então, já começamos a ver. E o nosso interesse pelas palavras de Deus, pela palavra do Verbo que se fez carne, habitou entre nós, nos deixou ali toda uma guia, toda uma igreja, toda uma instituição, todo o seu corpo místico, aliás, também, para que nos guiasse. Estamos interessados nesta palavra, ou já estamos como indiferentes diante dessas palavras? É algo a analisar. Cada um de nós, às vezes nós podemos ter certos períodos de secura espiritual, isso é muito normal, mas se você, no período de secura, continua fazendo bem, tentando fazer ali o que tem de fazer, novamente voltará, se terá a consolação de Deus e o interesse para as coisas de Deus. É normal que tenhamos esses momentos, mas digamos, normalmente, o que eu faço? Estou tratando com indiferença a palavra de Deus, Nosso Senhor? Pois bem, então na paixão, nós queremos ser como a Virgem Maria e São João, e aquelas piedosas mulheres que acompanharam Deus até o Gólgota, até a crucifixão.
para nosso Senhor Jesus Cristo até o Gólgota. Dissemos que nosso Senhor Jesus Cristo continua a sua paixão até nossos dias atuais. E dissemos que continua a sua paixão até nossos dias atuais através da igreja. Da igreja católica, o seu corpo místico. Então a paixão da igreja ela deve existir necessariamente, já que ele é o corpo místico de nosso Senhor. Porque seu corpo, né, o corpo, ele vai seguir aquilo que a cabeça comanda. É normal. O anormal é que a cabeça vá para um lado e o corpo para o outro. Aí dá a morte. Isso não acontece com a igreja. Então, a cabeça e o corpo, né, estão juntas. Né, fazem parte de uma só realidade. Logo, a paixão da igreja também deve ocorrer. Né? Aliás, está ocorrendo. E como perceber? Pois bem, Cristo, ele era difamado, perseguido, caluniado. Né? E muitas pessoas, nesses seus problemas, nessas suas perseguições, o abandonaram. Com nossas consciências, né, vejamos a seguinte situação. Nós que já conhecemos a paixão, e sabendo que Cristo, lá no Horto das Oliveiras, foi abandonado pelos apóstolos, né, Pedro ainda tentou dar uma reação, né, porque ele tinha um caráter muito forte, mas logo, pelo medo, né, pelas circunstâncias, saiu correndo. Ademais, não somente saiu correndo, como negou, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou ali por trás, vendo de muito longe, né, a sua paixão. Então vemos que Deus, ele mesmo ia atrás desses discípulos, ali enquanto estavam rezando, dormindo, né, para pedir que eles rezassem e vigiassem, para que não fossem cair em tentação. Imagine a cena, Nosso Senhor, todo cheio de sangue, agoniado, Deus, e verdadeiro homem, mas agoniado, sofrendo, com sangue, com medo, angustiado, ia atrás de consolação dos apóstolos, que estavam ali também perto dele, e os apóstolos, indiferentes perante aquela cena, meio que já tontos, ou seja, sonolentos, né, porque já era muito tarde, não puderam vigiar com Nosso Senhor. Então imagina Nosso Senhor procurando a consolação dos homens, e esses homens não deram a consolação para ele, um apoio para ele. Então abandonaram. E foi assim que aconteceu. Né? Ele foi até, digamos, o seu caminho, né, a pretória, etc., sozinho, né, pelos soldados, com os soldados, com aquelas pessoas que não eram amigos dele. Pois bem, e essas pessoas, até hoje, né, são conhecidas pelo menos como covardes. Né? Claro, se arrependeram, todos os apóstolos se arrependeram, é verdade, todos voltaram. São Pedro, né, que negou 3 vezes nosso Senhor Jesus Cristo, voltou. Mas ali naquele momento eles negaram. Naquele momento mais importante, principal, aquele momento fundamental, eles saíram correndo. Pois então vejamos com os olhos da verdade em que posição nós nos encontraríamos se estivéssemos ali, no Horto das Oliveiras. Né? Qual é a posição nossa? E como encontrar isto? É simples a questão. Dissemos que a igreja, repito, é o corpo místico de Cristo e que a sua paixão ela se prolonga até hoje. Está se prolongando, está acontecendo exatamente agora, em seu, digamos assim, em seu cerne. E nós temos uma posição, né? uma posição que nos encontramos diante da igreja. Nós estamos aí. Estamos na igreja. Então, vemos que quando Cristo operava muitos milagres, aquela multidão de Jerusalém, por exemplo, na sua entrada, que vamos comemorar nos Domingos de Ramos, eles gritavam, Hosana ao filho de Davi, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E eles aclamavam, eles estavam felizes, né, com Cristo. Por quê? Porque eles tinham visto muitos milagres, tinham visto muitas palavras bonitas, tinham visto muitas obras de Nosso Senhor que tinha operado. Eles estavam ali com ele. Estavam lá. Estavam fervorosos com Cristo. Nesses 2000 anos de igreja, né, de católica, principalmente ali depois do século IV, V, ali quando foi ficando mais, digamos assim, com mais poderio, né, mais gloriosa, pelo menos de forma visível, porque ela nunca deixa de ser gloriosa, mesmo no sofrimento, como Cristo mesmo deixou de ser glorioso no seu sofrimento. Mas, digamos, de forma visível. Aquele momento de igreja gloriosa, até o século passado, até 1960, ali antes do Concílio Vaticano II, vimos tantos santos, tantos monges, tantos padres do deserto, tantos doutores, tantas pessoas de bom exemplo, né, que se sacrificavam, que davam sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo, que eram santos que moviam montanhas, né, faziam milagres grandes, fervorosos, aclamando a igreja, ou seja, aclamando a Nosso Senhor,
nesses tempos. E vimos muitas pessoas, isso está muito bem. Assim como esteve muito bem que também essas pessoas de Jerusalém aclamassem, né, a Nosso Senhor. Inclusive algumas mulheres, né, piedosas que estavam ali aclamando Nosso Senhor, ficaram com ele. Foi a minoria, mas houveram. Foi uma grande minoria. Né? Mas a maioria deixou naquele momento importante, no cerne, na sua paixão. Pois bem, durante esses 2 anos de igreja gloriosa, durante os 2 anos de corpo místico de Cristo na Terra, tivemos estes exemplos magníficos. Né? Temos um São João Maria Vianney. Olha que exemplo lindo, né? Um São Francisco de Assis. Temos todos esses santos, foram muito grandes. E eles, creio eu, se estivessem nesses tempos, seriam muito maiores. Eles saberiam enfim, como atuar. Mas enfim, isso é uma coisa que nós não podemos saber. Okay? Deus os fez lá para que viverem naqueles tempos. Eles viveram, foram fiéis até o fim. E a igreja estava sempre mais gloriosa. Sempre ficando mais gloriosa. Aconteceu que, no século passado, a igreja decaiu. Digamos assim, digamos aparentemente. Estamos aqui como divididos em um lugar, em outro. Sendo um grupo e outros grupos ali católicos que guardam a fé. Que professam fé. Porque para agradar a Deus se necessita ter a fé. Então, deve-se ter a fé íntegra, toda. Por exemplo, quando eu digo um herege não faz parte da igreja, um herege não faz parte da igreja. E acabou. Quem não faz parte da igreja? Os hereges, cismáticos, infiéis, e excomungados. Então, assim, sem muitas desculpas. Né? Então, todas essas coisas que acontecem hoje na igreja, que nós vemos uma igreja como mais solitária, aqueles padres que guardam a fé, aqueles bispos que guardam a fé, e são perseguidos, ou eles mesmos brigam entre eles mesmos, nós nos atacamos entre nós, parece que estão todos como desesperados, atrás de, não sei, realmente não sei o que está por trás dessas brigas, é estranho, mas que não é normal, é como se vêssemos, digamos assim, os nossos defeitos, os nossos pecados, já não como algo a reter, a controlar, como as brigas, por exemplo, as calúnias, etc., mas como algo a externizar, a colocar-se fora. Né? E fazer desses pecados, desse modo, que não é humilde, que não é manso de coração, né? Fazer disso um exemplo. Não, estamos caluniando o próximo para guardar a fé. Isso entre nós estamos guardando a fé. Tá? E os que não guardam a fé, nem falar. Nós estamos aqui, estamos guardando a fé, né? E temos este exemplo que é o nosso Senhor humilde, manso e humilde de coração. Né? É manso de coração. Pois bem, houveram esses santos gloriosos durante esses 2000 anos de igreja. Hoje nós estamos no tempo da paixão. Exatamente no tempo da paixão. E vou te explicar o porquê. Então vemos que eu fiz a comparação daquelas pessoas de Jerusalém, que estavam com o tempo glorioso com o Nosso Senhor, e esses 2000 anos de igreja gloriosos, que também havia muitos santos, muitas pessoas que estavam ali dando sua vida. Né? E hoje? Hoje, que nós estamos precisando mais que tenha alguma pessoa, aqui, né, algumas pessoas, não somente alguma, mas algumas, ou a maioria, se possível, né, que estejam fiéis à igreja. Não somente como aderindo de modo intelectual, mas aderindo de vida, de corpo e alma, de todo. Deus, quando ele nos chama, ele não nos chama para que nós ficamos adeptos a ele em parte. Não, eu dou 20% para Deus, mas eu fico aqui 80% para o meu trabalho. Enfim. Ou, por exemplo, uma pessoa que se dedica à vocação. Uma pessoa vai lá, se dedica à vocação, chega ao seu sacerdócio, mas ele quer apenas 50%. Tem uma fé, 50%, mas o amor à caridade, o sacrifício, etc., não quer. Então fica com o que é fé. Ou outros exemplos que pode ocorrer também, pessoas mais piedosas, mas que não se importam com a fé. Mas enfim, Deus ele quer todo. Ele quer tudo. E quando eu digo tudo, né, ele diz, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração é mais ou menos como aqueles momentos de distrações, que sempre acontecem em nossas vidas, que temos. Né? Quando eu me perco em um momento de distração, ou seja, que eu não tenho intenção de pensar em nada, em que eu penso em alguma verdade da fé. Né? Na vida de Nosso Senhor. Na vida da Virgem Maria, não sei.
na igreja. Né? Este é o coração. Então, quando nós vemos que o nosso coração está em Deus, é assim. Pelo menos, muitas partes assim seria. Né? Claro, não é nessa terra, ainda não sei se é possível, né? Mas alguma distração às vezes vamos ter. Vamos ter nossos filhos, vamos ter a nossa... Enfim, algo assim teremos. Né? Mas, quando Deus pede que de todo o coração, é assim. Que o nosso sentimento, as nossas coisas do coração, né, estejam nele. De todo o coração. Então imagina isto. Amar a Deus de todo o coração. De todo o seu entendimento. Né? E ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, vemos muitos poucos. Vemos pouquíssimas pessoas. Se é que vemos alguma. Né? E aqui eu não me excluo. Ninguém pode se excluir nessa situação da igreja. Estamos aqui. Né? De estarmos bem. Estarmos como... no topo da montanha, no topo do Monte Calvário, no Gólgota, né, crucificados com Cristo para o mundo. Vemos poucas pessoas. Aliás, vemos pouquíssimas. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Pelo fato, né, de eu dizer que a igreja está em sua paixão. E como sabemos que a igreja está em sua paixão? Na paixão de Nosso Senhor, nós tivemos Nosso Senhor buscando os apóstolos para consolá-lo. Nosso Senhor, Deus, iria buscar os apóstolos para consolá-lo, pedindo para rezar e orar para que não caísse em tentação. Na paixão da igreja, nós vemos a igreja buscando seus fiéis para participarem mais ativamente da vida da igreja. E vemos pouco, vemos quase nada. Na paixão da igreja, vemos a igreja buscar seus sacerdotes, seus padres e bispos, para que sejam adeptos à fé, mas não somente de teoria, mas de coração, de toda a alma, de todo entendimento. Na paixão da igreja, vemos a igreja nos convidando, né, para que possamos amar uns aos outros, né, assim como Cristo nos amou, porque essa é a doutrina da igreja. E não vemos. Né? E amar aqui, se entenda, não é amar amor sentimento, é amor pela justiça. Porque eu quero o bem do próximo, eu quero que o próximo se salve. Isto é o amar. Tá? Para que não se confunda. Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos os apóstolos abandonarem. Na paixão da igreja, vemos quase bispos sem fé. Saíram correndo. Os sacerdotes saíram correndo. Né? O povo de Jerusalém, os laicos, vamos supor na paixão da igreja, as pessoas, os leigos, já não se interessam, são indiferentes. Permanece uma indiferença quando ou doutrinária ou espiritual. Uma ou outra. Não, deve juntar as duas coisas. Né? Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos Pedro negar Nosso Senhor 3 vezes. Na paixão da igreja, nós vemos o papado, né, digamos assim, em seu estado mais obscuro. Vemos um papado que já não está aí, como ativo na igreja. Está aí, como ausente. E alguém pode dizer, mas isso não pode acontecer, porque o papado vai ficar até o fim dos tempos. Sim, vai ficar até o fim dos tempos. E Nosso Senhor certamente está cuidando disso. Né? Temos a esperança viva, teremos ainda um santo vigário de Cristo na terra, mas ali respeitando, Nosso Senhor sempre trabalha com as leis, respeitando suas próprias constituições da igreja, sua natureza, sua própria natureza. Né? Enfim, mas vemos, né, que Pedro negou Nosso Senhor 3 vezes, aí saiu correndo. Aí Pedro se arrependeu, chorou amargamente, não foi como Judas, que se desesperou, né, e se matou, mas chorou amargamente. E este foi o vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então não pensem que aquela negação de Pedro, que aconteceu há 2000 anos atrás com Nosso Senhor, é uma negação que ali ficou. Não, é uma negação que foi adiante. Aliás, é uma negação que se repete atualmente, agora, no momento em que nós estamos vivendo. Não temos um Papa, né, que nos diga que deve-se crer absolutamente em Deus, uno e trino, que guarde a fé, que guarde a moral. Não temos. Não temos. Mas isto é pretexto para abandonarmos a igreja, no sentido de não levarmos mais a vida católica a sério? Seria, por exemplo, pretexto para Nossa Senhora e São João e aquelas piedosas mulheres que acompanharam Nossa Senhora até o Gólgota abandonarem também, como fizeram os apóstolos, como fizeram as outras pessoas, e, ademais, o povo que aclamou, que era glorioso, aquele povo que aclamava Nosso Senhor, pedirem depois que crucificassem? Se Nossa Senhora tivesse feito isso, São João tivesse feito isso, seria calamitoso, seria uma coisa estranhíssima. Mas eles fizeram, eles foram até o final. E nós, atualmente, estamos acompanhando Nosso Senhor em sua paixão, através da igreja, através da Santa Igreja Católica, que está nesses dias, em sua paixão,
que estamos vendo Pedro, né, se repetir aquilo que aconteceu na paixão. Não Pedro, São Pedro está no céu, São Pedro é santo. Né? Ele se arrependeu e foi morto de cabeça para baixo, né? Crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, temos nada que falar do seu arrependimento. Mas digamos, essa situação atual, onde nós estamos com Cristo? Estamos de fato fazendo aqueles jejuns da quaresma? Estamos tentando amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma? Estamos de fato buscando uma direção espiritual com um sacerdote católico? Estamos dividindo mais, digamos assim, essas pessoas que ficaram fiéis com a igreja, entre nós, entre os grupos fiéis da igreja, estamos dividindo-os mais, estamos tendo mais problemas, mais fuxico, mais fofoca, mais calúnia, ou estamos sendo mansos e humildes de coração, como foi o exemplo de Nosso Senhor? Pois bem, isto não são apenas palavras. Se entendemos bem, é a própria realidade, é isso que está acontecendo hoje, é a paixão da igreja, é a paixão de Cristo, se atualizando novamente, aqui na igreja. Mas lembre-se que ele ressuscitou. Ele ressuscitou o seu glorioso. A igreja também. A igreja também sairá de sua tumba e ressuscitará. Mas não ressuscitará através de modos assim, calabrosos, digamos assim, vai aparecer, não sei, vai descer um papa do céu e teremos ali um papa novamente. Não é assim. Ali segue-se todo o ritmo natural, enfim, das leis da igreja. Claro, com a graça de Deus operante. Então não adianta nos esperarmos nesse sentido. Mas o que podemos fazer para estarmos como fiéis a Nosso Senhor, até que ou seja, a igreja, até que esta igreja não ressuscite novamente, ou seja, até que ela não se mostre gloriosa como outrora já foi. Bom, a primeira sugestão é que participemos da paixão de Cristo seriamente. Isto é, fazendo jejum, fazendo orações, fazendo sacrifício, amando a Deus por todas as coisas, vencendo as tentações, porque é normal quando nós vamos para essa vida mais, digamos assim, interior, temos muitas angústias, muitas coisas, às vezes, pode acontecer, e as pessoas já desistem por causa da angústia. Não, é muito difícil. Aí já desistem. Aí não percebe que aquilo é tentação, é simplesmente uma tentação. Aí vai passar a tentação, e vai voltar novamente, e passará e voltará. É assim. A nossa vida aqui na Terra é cheia de combate, cheia de luta. Mas as consolações que Deus Nosso Senhor nos dá, que a igreja nos dá através dos sacramentos, através da Eucaristia, através da confissão, são muito maiores que estas tentações. Ou são muito maiores que essas batalhas do mal contra nós. Mas o que estamos fazendo? Onde estamos? Estamos fazendo de fato uma vida de oração, uma vida estamos ali vigiando e orando com o Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras? Ou simplesmente abandonamos nesse momento mais difícil a igreja? Ou seja, simplesmente abandonamos, é mais difícil, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Como fizeram quase todos. Então, eis a paixão da igreja. Eis como devemos perceber onde nós estamos na paixão da igreja. E Nosso Senhor nos convida. Olha, ainda dá tempo de me consolar. Ainda dá tempo de estar comigo. Então, cabe a cada um de nós vermos, tentarmos um pouco meditar sobre este tempo tão forte que está acontecendo na igreja, que é o tempo de sua própria paixão, seguindo fielmente as palavras de Nosso Senhor. Ou seja, a vida de Nosso Senhor. Não deixem a fé católica para aderir a alguma religião falsa. Não, eu vejo que uma igreja, digamos assim, as igrejas orientais, vamos supor, estão muito mais gloriosas, estão cheias de liturgia bonita, uma coisa assim esplêndida, etc. Bom, e a igreja católica não pode ser igreja católica porque não é a igreja de Cristo, porque está aí como quase que abandonada. Mas olha Cristo ali, está quase abandonado. Isso não é o mesmo argumento. Aqueles que poderiam pensar que pelo fato de Nosso Senhor estar sofrendo, sangrando, humilhado, foi despido de suas vestes enquanto estava indo no caminho da cruz. Foi humilhado, como o pior dos homens. Já não era um homem, era um verme, como se diz no livro de Isaías, ou nos Salmos. Humilhado, daquele modo. E alguém poderia pensar, não é Deus, eu vou para outra coisa. Não é Deus, eu deixo quieto. Acontece o mesmo, exatamente a mesma coisa com a igreja católica atualmente. As pessoas pensam que pelo fato de estarmos em grupos assim como clandestinos, guardando a fé, tendo sacramentos válidos, mas como ensinando, passando a doutrina da igreja, por estarmos nesta humilhação, porque é um estado humilhante, no sentido de parece que nós não estamos mais nosso sacerdócio já não funciona mais para as pessoas, a igreja não funciona mais para as pessoas, os sacramentos deixaram de ser sacramentos, ficaram indiferentes, a vida de penitência já não existe mais, a vida de oração não existe mais, a vida do amor, de coração a Deus
já não existe mais. Né? Vendo essa situação, tendo missa, raramente, devemos abandonar a igreja nessa situação? Não penso que devemos abandonar a igreja, né? Que devemos abandonar a igreja, mas simplesmente que sejamos fiéis à igreja, né? Neste momento que estamos vendo, não somente sendo fiéis, estou adepto aqui, com a cabeça, não, sendo fiéis através da fé, né? Da caridade e da esperança, ou seja, através da fé, aderindo à doutrina da igreja, completamente, sem modificar nada, né? Da caridade, amando a Deus, de fato, através da vida da graça primeiro, e do coração, né? De fato, fazendo aqueles movimentos de amor a Deus, né? Tendo uma curiosidade de escutar o Evangelho, uma curiosidade de escutar o que um padre fala no sermão, etc., né? Ou seja, tendo uma curiosidade santa e tendo aquela esperança firmíssima, que eu fazendo isso, nós vamos chegar ao final, né? Nós chegaremos ao porto que nós esperamos. Tá? Então, claro, aqueles que se foram, aqueles que estão meio dúvidos, nunca é tarde para voltar. Enquanto estão vivos, né, nosso Senhor os convida. Assim fizeram os apóstolos, eles voltaram. Né? Mas eles morreram depois, provaram o amor deles para Cristo. Eles foram, de fato, heróicos. E nós, né, estamos vivendo nesta molice espiritual, nesta cegueira espiritual, e queremos sair disso ou não queremos mais sair disso? Né? O que fazemos? Onde estamos na paixão de Cristo? Então, que Deus Nosso Senhor nos ajude a entender um pouquinho o que está acontecendo, para que possamos assim avançar na vida espiritual e então chegarmos um dia à casa de Nosso Senhor. Né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, que Deus abençoe e até a próxima.